Olá, tudo bem? Se a NR32 parece ser aquele obstáculo nos estudos para concurso, fiquem tranquilos, o lugar certo é aqui. Nessa análise, a gente vai direto ao que interessa, sabe? Os tópicos que mais caem, aqueles detalhes que as bancas adoram cobrar e, claro, as estratégias que realmente fazem a diferença na hora da prova. Então, vamos lá, é hora de dominar a NR32. Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Por onde eu começo a estudar a NR32? A norma é gigante, a gente sabe. E o tempo é sempre curto. É por isso que o nosso foco aqui tem que ser estratégico. Vamos dissecar o que as bancas realmente cobram e o que é essencial saber para garantir aquela vaga. Bom, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Antes de sair decorando artigo e inciso, é fundamental entender qual é o propósito da NR32. Entender a lógica por trás da norma é o que vai permitir a interpretação correta até daquelas questões mais cabeludas, mais complexas. Olha só, o objetivo principal é bem claro: proteger quem trabalha na área da saúde. Parece óbvio, né? Mas ter isso em mente é a chave para resolver um monte de questões só usando a lógica. E um detalhe importante: quando a norma fala em trabalhadores da saúde, o universo é bem maior do que só hospitais, viu? E este slide aqui ilustra isso perfeitamente. Mostra bem a amplitude da norma. É muito comum as bancas de concurso montarem questões do tipo marque alternativa que não se aplica à NR32. Por isso é bom ter uma ideia de que ela vai de hospitais e laboratórios até serviços de acupuntura e atendimento em casa, o famoso home care. A lista é bem grande. Agora sim, vamos entrar no coração da NR32. E sem a menor dúvida, o tema mais cobrado em qualquer concurso: riscos biológicos. Se tem um assunto para dominar de verdade, é este aqui. A grande maioria das questões vai girar em torno do que a gente vai ver a seguir. Essa tabela é um prato cheio para os examinadores. Eles amam trocar as características de cada classe de risco. Vamos dar uma olhada? Classe 1, risco baixo, tanto individual quanto coletivo. Tranquilo. Classe 2, o risco individual já é moderado, mas para a coletividade é baixo. E o detalhe crucial: existe tratamento eficaz. A partir da classe 3, a coisa aperta. Risco elevado para o indivíduo, moderado para a coletividade e o tratamento geralmente existe. Já a classe 4 é o nível máximo, né? Risco elevado para todo mundo e o pior: não existe tratamento conhecido. Dominar essa classificação é fundamental. E dentro dos riscos biológicos, tem um tópico que merece um pisca-alerta, um destaque especial: os perfuro-cortantes. O risco aqui é altíssimo e as regras são muito, mas muito específicas. O que faz com que eles sejam, claro, um prato cheio para os examinadores. A definição é simples: tudo que perfura ou corta. O perigo não é só o corte em si, o ferimento, mas o fato de que ele é uma porta de entrada para doenças bem sérias, como hepatite B, C e o HIV. É por isso que a NR32 dá uma atenção enorme para esses materiais, com regras super rígidas sobre como manusear, como descartar e sobre o uso de dispositivos de segurança. Muito bem, vamos avançar para alguns procedimentos específicos que são alvo frequente de questões. E aqui, gente, os detalhes são tudo. Uma palavrinha pode mudar o sentido inteiro da alternativa e decidir se a resposta está certa ou errada. Vamos analisar o fluxo de uma lavanderia de hospital, um assunto que sempre aparece em prova. A regra de ouro é separação total entre área suja e área limpa. Como a gente vê aqui no slide, a roupa contaminada entra pela área suja, é colocada numa máquina de lavar de barreira, essa é a palavra-chave, barreira, que tem 2 portas. Depois de tudo limpinho, a roupa é retirada pela outra porta, que já fica lá na área limpa, por outro funcionário. E não pode ter comunicação entre as 2 áreas. Esse detalhe da máquina de barreira é o que as bancas amam cobrar. Agora, fiquem de olho na calandra. Esse equipamento, que é uma espécie de passadora de roupa industrial, é foco de muitas questões, por causa do alto risco que oferece. A NR32 exige dispositivos de segurança bem específicos e as bancas vão pedir para listar. Então anota aí: termômetro para controlar a temperatura, termostato para não superaquecer e, o mais importante de todos, o dispositivo de proteção que impede o esmagamento das mãos do operador. Chegamos num tema que as bancas simplesmente amam: responsabilidades, prazos e procedimentos. Quem tem que comunicar um acidente? E em quanto tempo? Errar isso numa prova é dar um ponto de graça para a concorrência. Não dá, né? Os prazos da CAT são um clássico dos clássicos. É simples, mas é decisivo.
Para um acidente comum, a comunicação tem que ser feita até o primeiro dia útil seguinte. Mas, muita atenção, em caso de morte, a comunicação é imediata. Imediato versus próximo dia útil. Essa é uma troca que as bancas fazem o tempo todo para induzir ao erro. Tá, mas e se a empresa não fizer a parte dela? E se ela falhar nessa obrigação? A norma, claro, tem uma solução para proteger o trabalhador. E essa exceção é um ponto de atenção máxima para qualquer prova. E aqui está a rede de segurança. Se a empresa se omitir, a lei permite que outros emitam a CAT. E quem são eles? O próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical da categoria, o médico que fez o atendimento ou qualquer autoridade pública. É fundamental memorizar essa lista, porque as bancas adoram criar um cenário em que a empresa não emite a CAT e perguntam quem pode agir. Certo, chegamos na minha parte preferida, a seção das pegadinhas. Vamos desmistificar bem rapidinho algumas das armadilhas mais comuns que os examinadores preparam sobre a NR32. Essa aqui é a clássica. Uma situação do dia a dia que vira questão de concurso. A resposta pode até parecer óbvia, mas é a justificativa técnica que importa aqui. A resposta é um sonoro falso. As luvas podem ter furinhos minúsculos que a gente nem vê a olho nu, mas que são suficientes para a passagem de micro-organismos. Por isso, a regra é clara. A higienização das mãos é obrigatória antes e depois de usar luvas. Ponto final. Outra dúvida muito comum que vira pegadinha de prova. Será que um acidente pequeno, que não gera afastamento, precisa dessa burocracia toda? Falso de novo. Para acidentes com risco biológico, a CAT é obrigatória, não importa se teve afastamento ou não. A lógica é que, mesmo sem uma lesão que incapacite na hora, pode ter acontecido uma contaminação que só vai se manifestar lá na frente. A notificação é crucial para acompanhar a saúde do profissional. E para fechar nossa sessão de pegadinhas, a famosa regra dos adornos. Muita gente acha que é exagero, mas a NR32 é muito clara sobre os motivos por trás disso. Mais uma vez, falso. A proibição é uma medida de segurança com vários motivos. Anéis, pulseiras, tudo isso dificulta a lavagem correta das mãos, pode rasgar as luvas e ainda acumula patógenos. Fora o risco de causar acidentes físicos. As bancas adoram criar cenários perguntando se a proibição vale para um funcionário administrativo que só circula em áreas assistenciais. E a resposta é sim, se ele estiver exposto ao risco. E assim a gente fecha essa análise estratégica da NR32. Vimos que o segredo não é decorar a norma inteira, mas sim entender a lógica dela, focar nos pontos-chave e, principalmente, antecipar as armadilhas das bancas. A NR32 pode ser cheia de detalhes, mas com um estudo direcionado como o que fizemos aqui, ela se torna um território conhecido e com certeza dominável no caminho para aprovação.